Nos últimos dias, noticiado, Tiago, com grande tristeza para a educação brasileira, o fechamento pelo corte de verbas de algumas universidades públicas do país. Eu sei que você é um pesquisador hoje na Fundação Oswaldo Cruz, uma fundação importante do nosso país, localizada no Rio de Janeiro, mas estudou em universidades públicas. Me conta essa experiência da universidade pública na sua vida e da importância da universidade pública na sua vida, na sua caminhada. Olha, é impressionante falar sobre isso, né? Acho que eu estudei num pré-vestibular, na verdade, em Madureira, e passei para a UF e depois fiz mestrado e doutorado em bioquímica na UFRJ. Hoje eu sou pesquisador titular da Fiocruz, lidero um grupo de pesquisa importante na parte de descoberta de medicamentos antivirais e no estudo da patogênese da infecção, mas eu não teria conseguido nada disso sem a universidade pública. Essa trajetória permitiu dar uma guinada no processo de descoberta e educacional, no sentido de você pautar o estudo ou o ensino através de um processo de experimentação. Então, muitas vezes em escola, a gente recebe um conteúdo já mais mastigado e com exceção da matemática, quase que todas as disciplinas, elas se trabalham de uma maneira muito textual e muito pouco experimental. Essa é a realidade da escola brasileira. E na universidade pública, você tem o outro lado da moeda, onde a evidência experimental ela deve ser utilizada durante o processo de aprendizado. Isso, pelo menos para mim, fez toda a diferença. A evidência baseada na experimentação e a tomada de decisão baseada em evidência, eu acho que são esses legados da universidade pública. E isso no Rio de Janeiro, a gente tem grandes universidades públicas, mas, com o passar do tempo, a gente tem visto o sucateamento. Por exemplo, a universidade que está localizada no Fundão, a UFRJ, os prédios sem manutenção, o recurso ficando... com a falta do recurso, você não consegue consertar os elevadores, pintura, manutenção do seu ambiente em volta, e as universidades, a cada dia, perdendo o seu valor até para a sociedade. A dificuldade hoje que um aluno tem de até chegar à universidade pública pela falta de manutenção dos prédios e do local, do entorno dessa universidade. Quando a gente vê o governo cortando no orçamento a manutenção dessa universidade, é uma tristeza muito grande. Por isso, uma mobilização nossa no ato de fiscalizar cada recurso empregado, mas também no ato de propor soluções para manter viva a oportunidade de um jovem, a oportunidade de um pobre, conseguir se formar, melhorar de vida e melhorar toda a sua geração. Hoje, a gente tem a clareza também do trabalho das universidades públicas nas pesquisas. Eu sou relator de um projeto na Câmara dos Deputados que trabalha com pesquisas clínicas em seres humanos. Tenho dialogado muito com a Fundação Oswaldo Cruz da importância da celeridade desses processos no Brasil, porque tem pessoas que querem investir no nosso país para fazer pesquisas e não faz porque a burocracia é tão grande que as pessoas tiram recurso, capital, aqui no nosso país e investem em outros países. A importância da universidade pública, que forma os seus doutores, que prepara e com os laboratórios, é fundamental nesse momento. O que você vê, por que você está vendo esse sucateamento com as nossas universidades públicas? Acho que, primeiro, assim, eu acho que a palavra sucateamento não é nenhum exagero. Eu acho que você usou bem o exemplo da UFRJ. Se a gente voltar alguns anos atrás, parte do hospital foi demolido, né, como resultado desse processo de sucateamento. Caso tivesse sido mantido com uma boa preservação de infraestrutura, hoje certamente estaria sendo muito útil na questão da Covid. Então, eu acho que existem vários fatores
que levam a esse sucateamento, uma diminuição de recursos do próprio Ministério da Educação. De certa maneira, a universidade, ao atuar no campo da ciência e tecnologia também e da saúde, acaba que ela tem uma certa transversalidade entre recursos de diferentes fontes. E o impacto que teve o orçamento do FNDCT, por exemplo, que acaba resultando em recursos para as FAPs, né, para as agências de fomento. E, consequentemente, né, se esse veio de recursos ele é interrompido, ele é drenado, isso acaba se refletindo na universidade também. Há uma cultura também importante, eu acho, de investimento em infraestrutura. Acho que isso precisa ser pautado dentro do ambiente da universidade para reforçar a capacidade de executar uma pesquisa de excelência num ambiente que é seguro. Então, acho que um outro exemplo muito emblemático da UFRJ é o Museu Nacional também, né? A gente viu pegar fogo. Um equipamento público que hoje sofre com o seu restauro. Mas, Thiago, você é pesquisador brasileiro, já teve experiência fora do país. Me conta um pouco dessa experiência, como é que é tratado o pesquisador brasileiro fora do Brasil e como é que é essa relação e o que você encontrou fora do Brasil. Olha, a gente não perde nada internacionalmente, em termos de recursos humanos, a gente é tão capacitado quanto qualquer outro recurso humano. O nosso desafio é um desafio relacionado à infraestrutura, uma moeda que, para a ciência, ela acaba sendo pouco competitiva, principalmente quando ela fica muito desvalorizada em relação ao dólar. O nosso poder de aquisição de insumos ele é muito prejudicado. E você tem uma outra estrutura de fomento e de manutenção de universidades em outros países. Nos Estados Unidos, por exemplo, cada vez que um pesquisador capta um determinado recurso, além do recurso que ele vai empregar no seu laboratório, a própria universidade recebe uma contrapartida de recursos daquela agência. Então, quando surge a discussão assim, o iPhone é da Apple, mas a tecnologia ali surgiu de universidades. Não só algum pesquisador recebeu recurso para criar algum daqueles componentes, mas a universidade recebeu um overhead, um recurso adicional para manter aquela infraestrutura. Então, por exemplo, hoje a gente tem projetos em andamento com a Universidade de Colômbia, em Nova York. Para cada dólar que um pesquisador da Universidade de Colômbia recebe do NIH, que é o Instituto de Saúde dos Estados Unidos, a universidade recebe 0,7. Então, é um 70% de overhead. Se o pesquisador captar $1 milhão, a universidade vai receber $700 mil, que vai investir em infraestrutura, um corpo de advogados para conseguir submeter processos de patente mais competitiva, fazer uma interlocução mais forte com a iniciativa privada, poder fazer escalonamento de processos. Então, acho que esse é um diferencial muito grande. E acaba que a gente tem uma capacidade de recursos humanos, mas a gente tem uma moeda que é fragilizada, não tem tanto estoque de insumos para ciências da vida, por exemplo, no Brasil, então isso requer uma necessidade de importação relativamente constante, então você acaba perdendo dinheiro que seria para consumo na variação cambial, nas despesas de importação e em outros componentes de infraestrutura burocrática brasileira, no custo Brasil, né? Então, eu acho que essa é uma das principais diferenças. Do ponto de vista de formação e de recursos humanos,
a gente trabalhou muito próximo, nos últimos 5 anos, de grandes institutos, do Broad Institute, que é um instituto montado pelo MIT e por Harvard. A gente assinou obras juntos para descobrir como que a circulação do Zika nas Américas aconteceu. E a gente, não, em termos de recurso humano, não perde em nada. Agora, a dificuldade de infraestrutura, cambial, burocracia, é um impacto gigantesco na nossa capacidade produtiva. A gente tem, nesse momento econômico do Brasil, que o dólar tem subido muito, com certeza a gente tem perdido aqui a capacidade de compra dos insumos, como você relatou, então temos feito menos pesquisas do que deveríamos, né, com a falta do recurso, a escassez da perda da nossa moeda. Mas qual a importância, Thiago, que você vê das pesquisas clínicas no nosso país? Qual a importância dessa relação da Fundação Oswaldo Cruz, dos outros institutos brasileiros nessas pesquisas, e como é que você vê esse mercado brasileiro em vista do mercado de outros países? Quando você vai para a área, né, da pesquisa clínica, existem tanto perguntas que elas são incomuns entre os países. Então, pega, por exemplo, qual a incidência de câncer, qual moléculas que podem ser utilizadas para tratamento do câncer. Então, você pega todos os países têm problema de população sofrendo com câncer. E aí você tem uma peculiaridade sempre relacionada ao Brasil, que é a diversidade genética da população brasileira, na sua composição e na sua mistura, né? Desde o europeu, africano, dos imigrantes, e toda essa composição. Então, sempre existe a relevância de você testar, né, e realizar a pesquisa clínica, mesmo que ela tenha sido realizada em outros países, você replicar esse estudo na diversidade genética do brasileiro. Além disso, tem os fatores internos. Então, você pega... A gente é um país hiperendêmico para a dengue. O Brasil é um dos únicos países que tem 2 genótipos de chikungunya co-circulando. A gente teve os casos de microcefalia e associado à Zika mais contundente no Brasil. Então, quando você pega para o ramo das doenças infecciosas, então, aí é ainda mais importante a relevância do estudo clínico realizado no Brasil para o mundo, né? Como que isso serve de proxy, de marcador para o mundo. Tiago, você coordena um grupo na Fundação Oswaldo Cruz. Esse grupo é composto por quantas pessoas? Hoje nós temos 30 pessoas, variando desde pós-docs até estagiários de iniciação científica. Da grande maioria formada pela universidade pública no país? 90%. 90% é formado pela universidade pública 90%. No Brasil. E a gente tem, eu queria aqui, Tiago, agradecer a tua participação. Nós apresentamos um requerimento na comissão e vou te mandar o link para você poder participar conosco, para discutir esse corte de verbas nas universidades públicas. As verbas estão sendo cortadas no orçamento brasileiro. Essa é uma luta nossa, é uma luta de todos que milita pela educação no Brasil, e eu tenho certeza que vocês aí empenhados em todas as pesquisas científicas desenvolvidas na Fundação Oswaldo Cruz, aluno e fruto da universidade pública brasileira, vai estar ao nosso lado defendendo melhores investimentos, um orçamento digno para que a gente possa manter as nossas universidades, ampliar as nossas universidades públicas e também ser exemplo, igual tem sido nos últimos anos, da capacidade humana, da formação e do preparo para todos os brasileiros. Então, estou muito feliz aqui com a tua participação. Quero aqui desejar aí muitas pesquisas sendo efetuadas por essa equipe, que a gente possa vencer com a ciência, sempre colocando a ciência em primeiro lugar para que a gente possa vencer os desafios. Nesse momento que o Brasil passa de negar a ciência, nesse momento que o Brasil passa de uma falta de capacidade dessa relação para combater um vírus invisível que tem assolado o nosso país de uma forma devastadora. O Brasil hoje é o país sendo destaque na mídia internacional por habitantes de mais mortes,
um país que não tem conseguido vencer os primeiros desafios da vacinação em massa. A gente não está acompanhando o calendário mundial, então nós temos que sim preservar a ciência e o investimento nas nossas universidades, no nosso instituto. Então, quero agradecer a sua participação, dar os parabéns aí pela sua coordenação e para toda a sua equipe, e conte comigo lá na Câmara dos Deputados para propor soluções e ampliar o debate da educação brasileira. Obrigado.